Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à Bíblia Viva. Estamos hoje na nossa leitura do dia 28 e vamos ler juntos os capítulos do Evangelho de Lucas, de 5 a 7. Hoje, nessas leituras, vamos entender o chamado que transforma, o perdão que restaura e a fé que move montanhas. Aleluia! Amém, irmãos? Nesses capítulos, nós vamos ver Jesus revelado como o Senhor que chama, que perdoa e que restaura. Glória a Deus! Amém? Irmãos, sejam bem-vindos no nosso plano bíblico. Hoje nós iniciamos a semana 6 do nosso estudo e dia 28 de leitura narrada. Irmãos, esse plano, ele me foi inspirado por Deus, é um plano cronológico, mas iniciando pelos evangelhos para simplificar também a leitura para aqueles que são novos na fé. E nós vamos dar continuidade a essa leitura em sequência, em forma de blocos, entendeu? Irmãos, é muito mais simples fazer a leitura por semana, né? No final de semana tem um resumo, embora eu falo já algumas coisas, algumas explicações já no início de cada evangelho, mas no final de cada semana de leitura tem um ensinamento com um resumo sobre os capítulos lidos durante a semana. Entramos agora em uma parte fundamental do Evangelho de Lucas, pessoal, onde Jesus se revela não apenas por palavras, mas por autoridade, por compaixão e perdão. Lucas de 5 a 7. Irmãos, Lucas escreve com muito cuidado e também com muita sensibilidade pastoral. Ele nos mostra Jesus em contato direto com as pessoas reais e pessoas feridas realmente, e em contato direto também com uma fé verdadeira. Pessoal, hoje lemos 5, 6 e 7. Agora vamos intensificar um pouco mais. Estávamos iniciando aí bem devagarinho, com um capítulo por dia, 2 capítulos por dia. Agora vamos intensificar, porque agora já pegamos o hábito, então não tem desculpa. 3 capítulos por dia, vai ter dia que vai ter até 4. Se concentre aí. 3 capítulos que caminham juntos e revelam quem Jesus é e como ele age. Vamos orar para iniciar? Pai querido, Pai amado, Senhor, entramos agora na leitura da Tua Palavra com todo o temor, com toda a reverência, com toda a humildade do nosso coração. Reconhecemos que a Bíblia não é um livro comum, Pai. É uma palavra viva, é verdade eterna e é uma direção para a nossa vida. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa leitura, abra o nosso entendimento e forme em nós um coração ensinável, obediente e sensível à Tua voz. Pai, que não apenas nós leiamos, mas que sejamos também transformados por aquilo que lemos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Irmãos, o Evangelho de Lucas 5 fala do chamado e do perdão. Jesus chama homens comuns para segui-lo. Ele cura também enfermos e ele perdoa pecados. Aqui nós vemos que ninguém é pequeno demais para ser chamado e ninguém é imperdoável diante
de Cristo. Amém, irmãos? E no Evangelho de Lucas, nós vamos ver, Jesus vai falar do caráter, vai ter o caráter do reino. Esse Evangelho vai falar do caráter do reino, melhor falando. Jesus ensina sobre o sábado, ele escolhe os 12 discípulos e apresenta os princípios do reino. Ele também mostra que o discipulado exige vida transformada. Tá pegando? Discipulado não é religiosidade vazia, gente. É uma vida transformada pela palavra. Lucas 7. Evangelho de Lucas 7. Aqui Jesus fala da fé, da compaixão e do reconhecimento. Jesus responde à fé do centurião, ele ressuscita o filho da viúva e acolhe a mulher pecadora. Aqui vemos também um Senhor que se compadece, que responde à fé sincera e que restaura a dignidade. Oh, glória! Irmãos, esses 3 capítulos juntos revelam um Jesus acessível por todos nós, um Jesus poderoso e um Jesus profundamente humano, sem jamais deixar de ser Deus. Aleluia! Vamos para a nossa leitura, iniciando pelo capítulo 5 e vamos ler de seguida até o capítulo 7. Fica comigo até o final, que vai ter a gole da Celeste no final, e vamos juntos entregar essa leitura ao Senhor. Amém? A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Amém? Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia
a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os radrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Jesus come com pecadores. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum, disseram-lhe eles. Os discípulos de João é bem assim, os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém?
Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado, passado Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e o deu aos que com ele estavam, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. O homem da mão enriquecida. Sucedeu que, um outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja a mão direita estava enriquecida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão enriquecida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse-lhe Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. A escolha dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, os seus nomes. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus cura muitos enfermos, e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. As bem-aventuranças. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, o que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma
procederam seus pais com os profetas. Amém? Os ais. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Da vingança. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te rara tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a tudo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Amém? Aleluia! Do amor ao próximo, oh glória! Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém? O juízo temerário é proibido. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A parábola do cego que guia o outro cego. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como podes dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tiro o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Aleluia! Árvores e seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecido pelo seu próprio fruto, porque não se lhe colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 7. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles e, já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvir essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, a numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando-os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre vós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. João envia mensageiros a Jesus. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João
O que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia. Jesus dá testemunho de João. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver do deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim. Que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para com os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa
começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, pessoal? Aleluia, glória a Deus. Que maravilhoso esses capítulos de Lucas 5, 6 e 7. Irmãos, Jesus chama pessoas imperfeitas, mas Ele exige uma entrega verdadeira. O reino de Deus transforma o nosso interior antes de mudar o nosso exterior. Escreve no comentário e toma posse dessas palavras. O reino de Deus transforma o meu interior antes de mudar o meu exterior. Escreve: a fé sincera toca o coração de Jesus. O perdão gera amor e a gratidão uma nova vida. Pegou a chave? O perdão gera amor e a gratidão gera uma nova vida. Irmãos, seguir Jesus não é apenas crer em Jesus, é responder ao seu chamado com obediência diária, completa e total. Tá pegando? A Gólida Celeste é que Jesus não chama os prontos. Ouça bem, Celeste com seu português, gente. Jesus não chama os prontos, os perfeitos em língua, o que fala português perfeito. Jesus chama aqueles que estão de coração disponíveis e quando Ele chama, Ele transforma. Amém? Com meu português, Jesus me chamou, eu respondo, eis-me aqui e com certeza Ele vai transformar. Amém, pessoal? Irmãos, Jesus não chama aqueles que estão prontos. Ele os chama e os capacita. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essas palavras maravilhosas que acabamos de ler. Nós te agradecemos por Jesus, o Filho que chama, o Filho que cura, o Filho que perdoa, o Filho que restaura, o Filho que transforma. Nós reconhecemos que muitas vezes somos como os discípulos, limitados, falhos, inseguros, mas também reconhecemos que a tua graça é maior do que as nossas limitações. Forma em nós um coração obediente, Senhor, uma fé sincera e uma vida que reflita o teu reino. Pai querido, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes fiéis, firmados em Cristo, nossa rocha eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém, pessoal? Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Que o Senhor te conduza em obediência, que a fé seja fortalecida, que o chamado de Jesus encontre resposta no teu coração, como Ele encontrou no meu. Seguimos com temor, seguimos com fidelidade, seguimos 100% com Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, pessoal, o chamado que transforma, o perdão que restaura e a fé que move montanhas.